Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês possam encontrar o que vocês procuram nesta casa. Então é chegado o momento que eu peço a todos que possam fechar seus olhos para que possamos dar início à oração dessa noite. Começando, Deus, Pai, de toda infinita bondade, agradeço a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade desta noite, que possamos, junto com todos esses irmãos, receber as bênçãos que o Senhor emana a cada momento para esta casa, para que possamos seguir adiante com os nossos propósitos e que Tu possa, Senhor, nos fortalecer a cada dia, nos trazendo paz, amor e esperança a cada coração, e que possa também, Senhor, nos dar a sabedoria e o entendimento para prosseguir adiante com o Teu propósito. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer a leitura desse livro. Esse livro é aqui da casa, gente, chama Encontro Marcado. Quem quiser pegar ele emprestado, depois lá na biblioteca, ele está aqui. Então a leitura de hoje é Pensamento e Conduta, Vontade do Plano Ambiental. Nem sempre estamos habituados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Às vezes, somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou partilhar o convívio de pessoas que nos afinam, e a maneira de ser é a razão do compromisso que trazemos de existências passadas. Entretanto, qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Então, que pensamentos são esses? Vamos pensar que nós somos um gerador de energia. O que estamos pensando? Pensamento benéfico ou pensamentos não benéficos? Cada inteligência emite as ideias que são peculiares e se definirem por onda de energia viva e plasmatizante, mas se arroja em si essas forças, igualmente receber pela influência e ser influenciados. Então a nossa mente, o nosso pensamento, ele está o tempo todo recebendo e também sendo influenciado alguém que está à nossa volta. Ainda mesmo por instantes, toda criatura que exterioriza, seja imaginando, falando ou agindo, em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida e é sempre que se exterioriza, meditando, observando ou obedecendo de modo passivo, é um receptor de influenciamento. Aqueles que se desenvolverem mentalmente atingindo a esfera das criações sucessivas assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidade mais vastas pelas facilidades que articulam programa de rumo para os outros. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra que se consagra, o professor pelo que ensina e o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala e o artista pelo trabalho que se revela. Analisemos, assim, aquilo que nomeamos como de modo estado de espírito. Que estado de espírito é este, gente, neste momento?
Que estado de espírito nós nos encontramos neste momento, nesta casa aqui, neste momento? Conversamos que a nossa mente possui muita coisa em comum com o aparelho radiofônico, emissores construtivos ou deprimentes, significando a carga sutil de sucessões boas ou más que aceitamos de companheiros desencarnados e encarnados. Lança-nos cessantemente e pode alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar que é a nossa vontade, o sintonizador. Nós decidimos o que pensamos. Então, cabe a nós, é lógico que nós não temos controle muitas vezes do pensamento, mas é só nos voltar, fazer uma oração e se conectar com o plano maior. É como se acordar de manhã e fazer uma oração de agradecimento a Deus e agradecer pela vida. Nesse dia, tudo acontece de bom. É a sintonia. Ou diferente quando acordamos atrasados, que nem fazemos o hábito da oração. Aí fala, puxa vida, perdi a hora, hoje vai dar tudo errado. E de fato dá tudo errado, porque nós pensamos, nós mentalizamos que o dia seria difícil. Então, cabe a nós policiar nossos pensamentos, porque a nossa mente, ela é uma oficina o tempo todo, é um receptor. É igual uma parabólica, fica captando, né? E muitas vezes, mesmo estando num estado de espírito não tão bom, como a lição diz, o que estamos pensando neste momento? Se é um pensamento benéfico ou um pensamento de treva. E o nosso pensamento, nós atraímos os irmãos sofredores para perto de nós. E muitas vezes achamos que aquele irmãozinho, puxa, é o irmão sofredor, mas por que estar comigo? Não foi ele que veio até a nós, foi nós, da nossa sintonia, que sintonizamos nele. E nem sempre esse irmãozinho é um irmão ruim, ele é um irmão que precisa de ajuda. E muitas vezes, até o plano espiritual fala, olha, você vai ajudar. Porque, como a lição fala aqui, que o professor, ele ensina. Então, a mesma coisa é tudo que vamos fazer, tudo tem um propósito, tudo que nós se empenhamos a fazer, nós temos que estar com o pensamento firme ali para conseguir finalizar tudo aquilo que nós, quando viemos para cá, nós nos comprometemos o que vamos fazer. Como também na lição ele vem dizer que muitas vezes dentro da nossa família existem aqueles irmãos que nós não nos afinamos com eles. Temos os conflitos. Esses irmãos são aqueles lá no plano espiritual que nos comprometemos a viver com eles, entender, compreender e fazer o uso da paciência para a evolução tanto nossa quanto deles. E aí muitas vezes não fazemos este uso e muitas vezes perdemos a oportunidade que Deus nos dá para conviver com essas pessoas que nós chamamos de difícil. Por que não auxiliar? Por que não compreender? Como
Como diz o mestre, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Pai Maior. Então, como diz, vamos agarrar essa oportunidade, porque se deixamos essa oportunidade passar, não teremos mais a chance de viver. Como diz a lição de hoje, pode não existir o amanhã. Então, o hoje é sempre hoje. Não deixarmos a oportunidade passar despercebido, porque não tem como voltar atrás do dia de ontem. Então, é sempre pedir a Deus e a Jesus que nos fortaleça a cada instante quando nós achamos que estamos enfraquecendo, e muitas vezes pedimos a Deus a paciência. Não, gente, não é a paciência. Peça a sabedoria. Quando nós pedimos a paciência, aí vem outro problema para ver se nós aprendamos. Então, é sempre agradecer, ser grato por aquele irmão que Deus coloca nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E é isso, pessoal, que eu trouxe para hoje. É só uma reflexão para que todos nós aprendamos como podemos lidar a cada dia aqui nesse planeta tão maravilhoso que é a Terra, né? Muitos não querem partir, né? E por que não ficar mais tempo do lado daquela pessoa que você ama ou perdoar aquele que você não ama? Porque não há mais tempo. Não há mais tempo, nós temos pressa para a evolução. É tanto que todos sabem que os dias, os meses, as horas estão muito rápido. Isso é evolução. E nós temos pressa para evoluir, porque quando chegar a nossa hora, aí não vai ter arrependimento. Vamos fazer para que não choremos depois, né? Então é isso, pessoal. Vocês possam se sentir abraçados por essa espiritualidade neste momento que emana, que desde que vocês adentraram aquela porta, essa espiritualidade já começa a tratar cada um de vocês. E vocês possam sentir o amor que eles nos abraçam, nos colocam no colo. E que todos tenham um excelente tratamento, uma excelente palestra. E gratidão por estar todos aqui, que sem vocês não teria esse trabalho tão edificante. Boa noite, fique com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. O tema da palestra é Reformando a Mentalidade, a reforma da mentalidade. Mas antes, vamos para o nosso momento de introspecção, de contato com o nosso coração e com a espiritualidade. Vamos fechar os olhos e buscar estar presente, não só o corpo, mas a mente. Preste atenção na sua respiração. Busque se tranquilizar. Se permita estar receptivo, receptiva a essa espiritualidade presente. E aos poucos comece a imaginar que uma luz brota no seu coração. Não importa a cor. Permita que essa luz, que começa tímida, pequena,
se expanda. Visualize essa luz crescendo, envolvendo todo o teu corpo. Se permita estar sintonizado, sintonizada com a espiritualidade. E nesse momento, se concentre em você. Solte todas as perturbações, as preocupações que a vida nos traz. É preocupação com um familiar doente, com um filho difícil, rebelde, dificuldade financeira. Se dê esse momento para você. Permita que a espiritualidade renove tuas forças. Acalme o teu coração. Te limpe de todas essas preocupações, esses pensamentos densos que vamos criando ao longo do dia. Nem sempre temos um bom dia. Mas permita soltar tudo isso. Pelo menos durante o tempo que estiver aqui. Permita-se fortalecer, para que ao sair possa enfrentar os desafios. Sinta a espiritualidade te envolvendo, te abraçando com aquilo que você necessita, com paz, com amor, com alegria, com leveza. Perceba que essa luz que brota do teu coração está mais forte. Está te equilibrando, te harmonizando. E todos nós conectados, nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração, possamos fazer a prece que Cristo nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ao pessoal do Instagram, boa noite. Ao pessoal que vai estar assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o tema da nossa palestra é a reforma da mentalidade, que é muito importante para que tenhamos um bem-estar. Para isso, vamos começar com uma frase que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 17. Não coloque vinho novo em odres velhos, pois os odres se arrebentarão e se perde o vinho. Para quem não sabe, odres não são barris de madeira, mas são recipientes feitos da pele da cabra. Então, com o tempo, com o envelhecimento, é fácil romper conforme o vinho vai fermentando, né? Já que o vinho é um elemento vivo. Então, nós somos como esse odre, né? A nossa mente. E muitas vezes nós desejamos a evolução quando nós começamos na caminhada espiritual. Queremos o progresso, a prosperidade, a melhoria amorosa, financeira, profissional, religiosa, não importa. É claro que quando nós traçamos metas, planos em nossa vida, as falhas fazem parte, né? Não somos perfeitos, não somos máquinas, então erramos durante o processo. Mas infelizmente, muitos desistem das suas metas altruístas, metas que de fato fazem diferença na vida delas. Quantas e quantas pessoas desistem no caminho? Não dão nem um passo e já desistem. E por que isso? Porque parece que tem um lado, uma parte dentro de nós que quer o bom, quer emagrecer, quer evoluir, quer fazer a reforma íntima, mas ao mesmo tempo parece que nós temos algo dentro de nós que é inimigo da gente, que vai contra os nossos desejos altruístas, contra as nossas metas, começa a nos sabotar. É uma luta interna. Parece aquele desenho animado que tem um anjo e um diabo dentro de nós. O anjo tenta nos inspirar as coisas boas para manter a caminhada, mas ao mesmo tempo nós temos um diabo dentro de nós que parece que tem uma maior influência, persuasão, para que nós fiquemos no mesmo local, mantemos os mesmos hábitos, as mesmas posturas. É como se esse lado mais negativo tivesse mais poder do que o nosso lado positivo, que quer de fato a evolução. Mas por que isso? Por que tem toda essa luta?
É claro que podemos olhar por várias óticas, né? No mês passado nós fizemos a palestra de obsessão. Então poderíamos falar na parte de obsessão espiritual, mas hoje não. Então nós vamos falar da mente, né? Por que a nossa mente faz isso, faz essa divisão? Né? Parece que tem duas pessoas completamente diferentes dentro de nós. Uma que quer crescer e outra que quer ficar no mesmo ponto. Devemos compreender que a nossa mente ela tem uma natureza cômoda. Ela não quer evolução. A nossa mente quer existir. Apenas sobreviver. Então tudo aquilo que faz ela sair da zona de conforto, ela vai contra. Ela luta contra isso. Então, de certa forma, nós temos sim um inimigo dentro de nós. Que é uma luta para domar essa fera que nós temos. Que busca sempre manter os velhos hábitos ruins. A nossa consciência, a gente até pode falar de coração. Eu quero melhorar, eu quero emagrecer, eu quero superar a pornografia, o adultério, eu quero superar a procrastinação que tantas pessoas falam hoje em dia. Eu quero tudo isso, mas ao mesmo tempo tem algo dentro de mim que não quer nada disso. Quer continuar com os velhos hábitos, com a velha forma de ver a vida, de ver a si mesmo, com as mesmas escolhas de sempre. Então, nós não temos apenas uma luta externa nesse mundo, nós temos também uma luta interna, que nós precisamos buscar olhar para si. É o primeiro passo para que a gente possa lidar com essa fera que nós temos dentro de cada um de nós, esse instinto selvagem que nós temos. Então nós precisamos ter essa compreensão. Como também perceber que a mente não é o nosso verdadeiro eu, né? Muitas pessoas estão tão apegadas, identificadas com a mente e sofrem com os pensamentos, né? Nós temos no mínimo 40 mil pensamentos por dia, é um diálogo. É curioso, porque se nós vemos alguém na rua falando sozinho, é louco, mas as pessoas falam o tempo todo com elas dentro de si. Então nós precisamos perceber esses diálogos, e muitos desses diálogos é de crítica, é de destruição. E quando nós achamos que nós somos a mente, a gente vai sofrer muito, porque como que eu vou lutar contra mim mesmo? Então, primeiramente, nós não somos a mente. A mente é apenas um espaço onde ocorrem os pensamentos. Para ilustrar melhor, a mente é a parede branca, os pensamentos é a luz do projetor, e nós somos o observador. Ou seja, nós não somos nem os pensamentos e nem a mente. Então, nós temos sim o poder de trabalhar com a nossa mente. Tem que ter toda uma dinâmica de saber lidar. Porque quando a gente bate de frente, a gente perde. Porque quando a gente fala, não pense em macaco, a gente pensa em macaco. Não pense no elefante rosa, a gente pensa no elefante rosa. Então nós precisamos saber as artimanhas da nossa mente para saber lidar com isso. Então nós precisamos conhecer a nossa própria natureza mental. É assim que a gente vai conseguir fazer as transformações necessárias. Como também é comum, quando alguém pergunta, quem é você? É claro que quem eu sou é uma pergunta filosófica. Muitos pensadores tentam e não conseguiram chegar em um ponto em comum. Mas quando alguém pergunta quem é você no dia a dia, a resposta mais comum é o quê? É o nome ou a profissão. Ah, eu sou José, sou advogado. Ou eu sou Maria, sou professora. Geralmente são essas duas características que as pessoas dão como respostas com facilidade. Porque essas respostas estão na superfície da mente. Não está na complexidade da mente. Porque se a gente fosse investigar a nossa mente para saber quem eu sou, é muita resposta que vem. E é a mesma coisa quando nós traçamos as metas para a evolução, material ou espiritual, não importa. Quando nós traçamos esses planos, nós não estamos levando em consideração toda a estrutura mental, todas as informações que tem na nossa mente, mas apenas a superfície, como um iceberg, né? A gente só olha aquela pontinha, mas tem muita coisa lá dentro. Então, às vezes, a gente fica chateado, porque a gente acha que apenas querer vai resolver, ou apenas a força de vontade vai dar alguma coisa. E não é bem assim. O desejo, né, o querer e a força de vontade é apenas uma pequena parte da nossa mente. Igual quando a gente responde o nome ou a profissão. Tem todo um conteúdo que muitas vezes nós nem temos consciência disso. É como se a gente limitasse uma casa a uma sala de estar. A casa não é só a sala de estar, tem muito mais. Ou querer limitar um prédio a um hall de entrada. É muito mais que isso. É a mesma coisa com a nossa mente. E dá muito trabalho conhecer toda essa estrutura. É muita informação. E para ilustrar, contar 3 histórias, né, de 3 pessoas diferentes, para que a gente consiga compreender o poder que tem a nossa mente sobre a nossa vida. Porque às vezes a gente acha que apenas falar eu quero tal coisa, eu vou conseguir. É muito comum a gente ouvir a lei da atração, né? Falam muito sobre isso, lei da atração. Mas apenas o que eu quero
não vai atrair aquilo que eu estou desejando, mas eu vou atrair aquilo que eu estou emitindo, aquilo que eu estou vibrando. E aquilo que eu vibro é aquilo que está tudo na minha mente. Então a gente vai ilustrar com essas 3 histórias, que vai ficar mais fácil a gente entender essa dinâmica da mente. Havia uma mulher de uns 40 anos. Ela tinha um problema na parte profissional. Ela tinha urgência, uma necessidade de urgência para realizar os projetos, né, as tarefas do trabalho. Quando o superior entregava um pedido, ela ficava na mente dela: não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Essa era a frase que vinha. E ela ficava correndo com aquilo. No começo, ela achava que era normal, né? A tal da proatividade, sou uma profissional acima da média, eu sou eficiente, ela achava que era isso. Mas com o tempo ela percebeu que essa necessidade de urgência estava afetando o psicológico dela, o emocional dela, estava causando muitos danos. Não era mais apenas performance. E quando ela teve a oportunidade de buscar conhecer essa estrutura que é a mente, esse prédio interno que é a nossa mente, ela foi descobrir que lá, quando era um bebê, no ventre da mãe, enquanto bebê, ela ouviu o pai falar: vamos abortar. Então, quando ela ouviu aquilo, o bebê começou a ter aquela sensação: não vai dar tempo de nascer, não vai dar tempo. Ela nasceu, nem se lembrava disso, já era adulta. E quando ela tinha uma responsabilidade, vinha essa pressão: não vai dar tempo. E quando ela descobriu isso, ela fez todos os trabalhos necessários para ressignificar, mudar esses conteúdos e se livrou desse mal. Isso mostra o poder que tem a nossa mente. Mas a nossa mente não é apenas aquilo que a nossa boca fala, aquilo que a nossa mente deseja, mas é algo muito mais profundo. Uma segunda história. Um homem de aproximadamente uns 50 anos. Ele tinha acessos de ira. Sempre quando ele se sentia injustiçado, ou quando alguém, de alguma maneira, estava querendo aprontar com ele. Certa vez, um carro fechou o carro dele, algo meio padrão no trânsito de São Paulo. Mas ele ficou possesso com aquilo. Era algo comum ele ficar com raiva, mas ele ficou muito possesso. Ele começou a buzinar, a xingar em ordem alfabética. Começou a perseguir o outro carro. Algo muito perigoso, completamente surtado. Ele conseguiu fechar o outro carro. E com aquela ira, ele tirou o outro motorista pela janela. Até que ele teve um momento assim de despertar. Ele falou: opa, como assim? Para que essa reação tão gigantesca para algo tão banal? Então ele buscou conhecer a estrutura da mente dele. Aí ele foi chegar aos 8 anos. Ele era uma criança baixinha, um pouco acima do peso, sofria bullying, humilhações na escola. E aquilo trazia ira, mas ele não podia se defender. Então, todas as vezes, mesmo com 50 anos, alguém causava algo parecido que ele passou na infância, não era mais o homem de 50, o adulto que estava reagindo ou escolhendo, era a criança de 8 anos. Então, muitas vezes, a gente ouve assim: nossa, aquela pessoa é tão imatura. De fato, tem pessoas que são o tempo todo imaturas. Mas aquelas pessoas que têm situações específicas que são imaturas é porque elas estão, de alguma maneira, congeladas lá no passado. A terceira história. Uma mulher por volta de 40 anos, uma executiva de uma multinacional. Uma profissional excelente. Mas ela tinha um pequeno problema. Mesmo ela sendo uma grande profissional, ela tinha uma dificuldade de apresentar reuniões para os diretores da empresa. Até aí muitas pessoas vão falar: ela é tímida, né? Tantas pessoas são tímidas, introspectivas. Mas aquilo estava afetando o trabalho, porque ela passava mal. Ela tinha enxaqueca, ela tinha dores abdominais, ela suava. E ela precisava sempre deixar para outra pessoa apresentar. E é claro que essa outra pessoa que ia levar os créditos. Então ela buscou entender o porquê ela estava passando por aquilo. E buscando entender todo esse prédio interno, né? Esse universo interno que é a nossa mente, ela conseguiu chegar numa memória que para ela, da boca para fora, era algo muito simples, que não afetava, mas afetava ela. Na infância, ela tinha uma irmã, e o pai dela deu para a irmã um broche de ouro, e para ela um broche de latão. Naquele momento, quando ela recebeu, ela sentiu não merecedora, sem valor, incapaz. Então, quando ela, mesmo adulta com 40 anos, a vida inteira ela tentou provar para o pai que ela tinha valor, que ela era merecedora.
É claro que essa ferida fez ela conseguir crescer muito profissionalmente, mas com sofrimento. E mesmo assim, com essa trava no trabalho. Então isso mostra que existem coisas ocultas em todos nós. Né? Todos nós passamos por coisas difíceis, em especial a criança. Por que a criança? Até os 7 anos, a criança não tem filtro. Tudo que ela vivencia, ou ouve, ou vê, ela acredita como uma verdade absoluta. Então, não importa se aquela pessoa ela tem 50, 70 ou 80 anos. Ela pode estar congelada em alguma situação da vida com 7 anos. Geralmente a gente vê com muita facilidade isso nos relacionamentos afetivos, nos namoros, nos casamentos principalmente. Né? Quando os dois começam as DRs, que parece que são as crianças que estão vindo à tona para discutir. Então, nós precisamos olhar com isso com carinho para nós. Se de fato nós queremos a mudança. Se a gente ficava pensando, por que eu não consigo mudar? É porque tem algo oculto aí dentro de nós. Não é apenas força de vontade. Então, pegando o gancho do casamento, se infelizmente uma pessoa ela teve um pai alcoólatra, um pai violento, um pai adúltero, se ela não resolver essas questões que estão abertas dentro dela, infelizmente, quando ela crescer, ela vai se tornar como aquela pessoa, independente se ela seja um menino ou menina, ou atrair um parceiro ou parceira parecido. Isso é importante da gente ter consciência. E como que eu resolvo essas pendências? Se eu tenho mágoa dessa pessoa, desse pai, é a pendência. Então eu preciso resolver isso dentro de mim. Soltar essas dores que eu carrego. E só assim eu vou ser capaz de poder seguir com a minha vida em frente. Com bem-estar, evoluindo. Só assim serei capaz. Então nós precisamos ver que a nossa mente, né, todo esse prédio mental, ele é composto na sua maioria de crenças. E as crenças sempre são oriundas das nossas vivências. Ou daquilo que a gente viu os outros vivenciar. Existem mulheres que não confiam em homens e elas nunca passaram até então algo ruim com um homem. Mas ela ouviu a mãe, a avó ou a tia falar algo de negativo dos homens. Então aquela menina ela cresce desconfiando de todos os homens. E uma parte também que acaba sendo algo interessante é que é possível marcar um ser humano, uma criança, com filmes até os 7 anos, porque não tem filtro. Então às vezes uma criança ela está com um trauma, com uma marca de um filme que ela assistiu, de uma série. Isso é importante a gente ter consciência, para saber o que a gente deixa os nossos filhos, filhas assistirem. Porque aquilo marca, e aquela criança cresce achando que ela vivenciou aquilo, mas ela não vivenciou. A gente tenta voltar ao passado na memória, ela acha que ela vivenciou aquilo, mas não foi real. Foi só um filme que ela assistiu. E marcou aquele cérebro, aquela mente, fazendo aquele adulto estar travado, bloqueado na vida, em alguma área. Então nós precisamos ter consciência daquilo que nós alimentamos a nossa mente, né? Assistimos, ouvimos, lemos. Então nós temos que ter essa responsabilidade conosco e com os pequenos que nós temos responsabilidade. Então nós precisamos olhar para cada um desses elementos. Então buscar o autoconhecimento e buscar trabalhar cada um desses pontos. Muitas pessoas elas acabam caindo no fundo do poço, né? Uma expressão que muitos falam. Estou no fundo do poço, ou estou na lama, né? Representando que está numa situação difícil. E acaba buscando uma casa religiosa para tentar resolver aquilo. Porque ela não encontra uma luz no fim do túnel. Então, a última esperança é o espiritual, é a religião. E tem pessoas que quando elas buscam o espiritual, parece que piora a situação. Tem pessoas que passam por essa experiência. Antes de entrar na casa religiosa, estava ruim. Mas depois que entrou, piorou. Tem pessoas que têm essa experiência. É claro que existe médiums e casas religiosas que são uma furada. Isso é fato. Mas não vamos entrar nesse mérito. É claro que também existe obsessores que podem estar causando toda essa perturbação. Né? Já que nós estamos buscando um auxílio, quando nós estamos buscando essa luz, é possível que esse processo obsessivo tenta piorar para que a gente desista. Mas também não vamos entrar nesse mérito, buscando focar na questão mental, a nossa questão interna. Então, às vezes, quando nós estamos vivendo um caos, e o caos piora quando nós buscamos uma casa religiosa, é porque, dependendo da casa religiosa, existem alguns mentores espirituais que são enérgicos, eles são firmes, eles falam na lata o que aquela pessoa precisa.
E aquela pessoa está pedindo, eu quero a mudança da minha vida. E com isso, ele vai colocar aquela pessoa em confronto com as coisas internas que ela tem, para ela mudar. Os medos, as inseguranças, a falta de amor próprio, a baixa autoestima, as crenças nocivas. E para colocar diante dessas coisas ruins que aquela pessoa carrega, precisa de situações. Então por isso que piora. É como se aquela pessoa, ela chegasse para aquela casa religiosa, como se ela fosse um prédio prestes a desabar. Mas na cabeça dela, ela acha que a espiritualidade, com um passe de mágica, vai transformar aquele prédio quase caindo naquele prédio chique de Dubai. Mas não é assim. A espiritualidade, às vezes, ela vai auxiliar a derrubar aquele prédio, para que você levante com estruturas mais fortes. Mesmo diante desse caos, nós não estamos sozinhos. A espiritualidade, no caso desses mentores mais enérgicos, eles estão presentes, estão inspirando, intuindo, para que nós possamos sair disso melhores. Então, às vezes é isso que acontece. Tem pessoas que têm essa dúvida, né? Por que quando eu busquei o espiritual piorou? Pode ser, essa é a resposta que você estava procurando. Como também, devemos levar em consideração um outro ponto. Muitas pessoas buscam uma casa religiosa por amor. Geralmente essa é a minoria, né? O amor pela fé, pela religião. Uma boa parte é pela curiosidade, né? Ter o conhecimento, ter a informação. E tem uma outra maior parte ainda que é pela dor, né? Tentar buscar solucionar algum problema. Aí às vezes passa meses, passa 1 ano, 2 anos, e está a mesma coisa. A dor não sumiu, o problema está lá. E a pessoa vai ficar o quê? Desanimada, decepcionada, meio frustrada com aquilo. Mas diante disso, tendo como foco o tema da palestra, devemos olhar para nós e nos questionar. Será que eu me sinto merecedor da cura dessa dor, da solução desse problema? De boca, assim, de consciência superficial, é claro que a gente vai falar, sim, eu me sinto merecedor. Mas, lembrando a história que eu contei, da executiva, só porque a irmã ganhou um broche de ouro, ela não se sentia merecedora. Será que eu me sinto de fato merecedor? Se eu tenho alguma coisinha mal resolvida que alimenta essa dor de não merecer, pode ser isso que está bloqueando a solução do meu problema, da cura da minha dor. Como também uma outra pergunta. Será que eu estou tendo algum ganho secundário, ganhando alguma coisa de positivo com essa dor, com esse problema? É claro que, de boca para fora, no superficial, a gente vai pensar, é claro que não, eu quero me livrar desse problema. Vamos pegar uma história de exemplo. Uma senhora de 70 anos, ela estava passando por dores, uma enfermidade. E ela falava, eu quero a cura. Ela passava com os médicos da terra, fazia o tratamento terreno, tomava medicação, também fazia o tratamento espiritual. É claro que quando a gente fala de doenças, existem vários ângulos, mas estamos falando apenas do ângulo do tema da palestra. Mesmo ela falando que ela queria a cura e fazendo tudo bonitinho, antes de ficar doente, ela não tinha o carinho nem a atenção dos filhos. Mas depois da doença, ela começou a ter a atenção e o carinho dos filhos. Então, uma parte dela queria a cura, mas uma parte falava, doente, eu tenho a presença dos meus filhos. Então eu tenho de questionar, será que eu estou ganhando alguma coisa com esse problema, com essa doença? E o terceiro ponto, se esse problema, ou essa dor, fosse uma flecha apontada, para onde está apontando para eu mudar? O que eu preciso mudar? Porque tem isso, se eu cheguei nesse problema, eu cheguei nessa dor, é porque eu fiz algumas coisas, eu segui alguns passos, eu segui uma rota. Se eu continuar na mesma rota, eu não vou conseguir resolver o problema. Eu não vou conseguir aliviar a dor. Eu preciso mudar a rota. Então eu preciso questionar o que eu preciso mudar. Mas é claro, para eu conseguir mudar de atitudes, de hábitos, de comportamentos, de escolhas, eu preciso primeiramente alterar aqui a minha mente. É por isso que é tão difícil mudar externamente, porque a gente tenta primeiro fazer ou ter. Não, antes de tudo é ser, eu sou. Então eu preciso trabalhar a minha mente primeiro, ver o que está precisando mudar, para que fique mais fácil ou menos pesado a questão de mudanças no aspecto do fazer, das atitudes. Uma dica de livro, focado nesse tema, é A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. É um livro muito bom, que vai ajudar a melhorar essa questão mental. Uma outra dica, para ajudar na melhoria da nossa mente.
Só colocar no YouTube, Meditações de Louise Hay. Meditações de Louise Hay. Vai ajudar muito a modificar alguns padrões de pensamentos negativos que temos. Não sei se vocês já viram na internet uma imagem, um desenho, às vezes é com homens ou às vezes é com mulheres, representando uma geração familiar, né? O bisavô, o avô, o pai, o filho e o neto. O bisavô falava pro avô: você é todo errado, você não vai dar certo na vida. O avô falava pro pai: você é um nada, você só me dá trabalho. O avô para o pai: você só me dá prejuízo. Aí quando chega no filho, que no caso seria nós, o filho ou a filha, nós precisamos colocar um escudo, como esse desenho, para parar de ouvir tudo aquilo que veio lá de trás. Porque às vezes nós, na infância, ouvimos muitas coisas ruins. Porque às vezes palavras ferem muito mais do que uma chinelada, do que uma sentada. Então nós precisamos travar aquilo que a gente ouviu de errado lá atrás. E aí, a partir de nós e dos outros que virão após nós precisamos falar: somos abençoados, somos iluminados, somos respeitados, merecemos amor. Do mesmo jeito que nós temos diálogos negativos, nós precisamos começar a colocar diálogos positivos. Afinal, todo mundo tem diálogo interno. A gente não expressa, não ficaria uma loucura, mas todo mundo tem. Então vamos começar a condicionar, a programar nossa mente a ter diálogos positivos. Às vezes as pessoas acham que ficar tendo essas autoafirmações positivas é arrogância, é orgulho. Não, é cura, é bem-estar, é amor próprio. Quando nós estamos bem, nós podemos ajudar mais e mais pessoas. E era isso. Agradeço a atenção de cada um. E vamos vibrar. Fechando os olhos. Vamos buscar vibrar. Gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pelas bênçãos, pelas oportunidades que temos. Gratidão por cada proteção, por cada livramento, por cada providência. Gratidão por tudo de bom que acontece em nossa vida. Gratidão pelo nosso crescimento, pelas oportunidades de mudança. Gratidão pela espiritualidade que é presente, que nos protege, que nos inspira. Gratidão por todas as bênçãos, por toda a paz que a espiritualidade tem disponível para nós. Basta estar sintonizados. E vibrando essa gratidão, possamos nos unir a todas as pessoas que vibram o melhor, que vibram alegria, que oram, que emanam tudo que é de bom. Vamos formar essa corrente positiva, essa egrégora positiva. E vibrando tudo que é de bom, vamos nos unir à espiritualidade. Que a espiritualidade possa utilizar dessas energias que aqui estão sendo geradas para a cura, para a saúde de tantas pessoas que necessitam. Pessoas que têm o nome contido na caixa de vibração, de tratamento à distância. Irmãos que estão hospitalizados, acamados, que estão em seus lares. Irmãos que padecem com dores, os mais variados males do físico e da mente. Que a espiritualidade possa visitar cada um deles que estão receptivos, sintonizados neste momento, para receber essa bênção, essa graça. Que possamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, pelas pessoas especiais, as pessoas que fazem a diferença em nossa vida. Que possamos vibrar por todos os irmãos que estão neste momento nos ouvindo pelo Instagram, que estão receptivos para esse tratamento.
que eles recebam toda a limpeza necessária, a harmonização necessária, que suas águas sejam fluidificadas. Que possamos vibrar por todos os irmãos que estarão depois assistindo esta palestra, que eles possam receber essas energias, possam receber as visitas dos bons espíritos para os tratamentos dos males que os perturbam. Possamos vibrar por esta casa, para que a espiritualidade possa utilizar dessas energias nos trabalhos que aqui são realizados. Que possamos vibrar pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, para que haja harmonia, equilíbrio, compreensão, paciência, amor, bondade, compaixão, união. E que também possamos vibrar pela nossa semana. Graças a Deus. Agradeço ao pessoal do Instagram, aperta o coraçãozinho, aperta o aviãozinho para compartilhar. Ao pessoal que vai estar assistindo depois, se inscreva no YouTube, envia o vídeo para os seus amigos, familiares e grupos do WhatsApp. E a todos vocês, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela energia, por essa conexão. Que todos tenham uma abençoada semana e que a espiritualidade os conduza ao retorno dos seus lares. Amém? Amém.